Olá, bom dia. Bem-vindos e bem-vindas à 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Estamos no nosso penúltimo dia de seminários e eu gostaria de convidar para compor a quase mesa, para tomar assento aos nossos lugares. Nós vamos ter o encontro da Regional Centro-Oeste-Norte, da EBC, com a produção independente. Gostaria de convidar Walter Silveira, superintendente da Regional Centro-Oeste-Norte da EBC, e Samanta Ribeiro, gerente de licenciamentos nacionais, para dar início ao seminário. Muito obrigada. Bom dia. Bom, eu vou fazer aqui uma pequena apresentação dizendo essa trajetória, rapidamente, do que significa a EBC e a TV Brasil dentro do panorama da comunicação pública, tá certo? Faz 7 anos, estamos indo para o 7º ano, então convém a gente ter uma noção e fazer uma recapitulação disso, porque a nossa presença aqui já significa um outro estágio de, vamos dizer, de relacionamento com a produção. Vamos passar rapidamente. Então, isso... aí esse quadro resume, basicamente, o que vem a ser a EBC, que nasceu da fusão da Radiobras e da TVE, tá certo? E compõe esses canais de televisão e cria-se, assim, um sistema público de televisão e de comunicação pública, vamos dizer assim, e que tem uma independência editorial e conteúdos diferenciados naquilo que a TV comercial faz. Quer dizer, essa, vamos dizer, a regra geral a partir da lei que instituiu a EBC, e nós, nesses anos, estamos lutando para implantar esse tipo de coisa. Aqui tem alguns números para que vocês tenham ideia, porque algumas coisas são divulgadas, o canal é novo, é pouco visto. Recentemente, nós conseguimos suplantar a questão da distribuição de sinal. Então, só para que a gente fique familiarizado com o tipo de política que vem sendo desenvolvida dentro da TV Brasil na questão da produção independente ou da produção nacional de audiovisual. Então, esses são os números de 2013, tá certo? Esse ano, com certeza, depois a Samanta pode dar uma complementada, a gente já superou essa meta, quer dizer, nós estamos entre os canais que mais exibem filmes e produções audiovisuais brasileiras. Vamos lá. Nós também participamos, desde a nossa fundação, do Prodave, juntamente com a Ancine. Então, desde 2008, a gente vem investindo. Atualmente, a gente só vem licenciando. Antes, a gente teve, aí, entre 2009 e 2010, nós tivemos forte parcela de investimento, ou seja, de coprodução nos projetos da Prodave, e agora, recentemente, a gente está só licenciando, de fato, nesse tipo de edital. Aí, uma outra maneira que a gente vem se relacionando com os produtores independentes de audiovisual, de um modo geral, é o nosso banco de projetos, que foi lançado em 2012. Esse banco de projetos, na realidade, é uma porta de entrada para o relacionamento com a TV Brasil e os veículos da EBC de rádio também, porque funciona para projetos de rádio. Você cadastra a sua produtora, o seu projeto lá,
e, a partir daí, da necessidade, na realidade, da programação, a gente, 2 vezes por ano, a gente visita aquele banco de dados e seleciona, de acordo com os nossos recursos, aqueles projetos que estão adequados à nossa grade de programação. Então, nós temos aí uma quantia que não é, vamos dizer, muito significativa, mas vem aumentando, tá certo? Ela, nesses projetos, a gente, na realidade, dá uma orientada para que a gente complemente determinados projetos. Esses projetos eles têm uma visada daquilo que interessa à programação naquele momento, tá certo? Quer dizer, como renovação de grade de programação mesmo, visando 1 ano, 1 ano e meio depois, para poder ser exibido. Vamos lá? Então, é isso. Entre o Prodave e o banco de projetos e outras formas que antes existiam até essas 2 formalizações, nós tivemos mais de 100 projetos realizados com a produção independente do Brasil. Isso daí é um mapa, mais ou menos, do que significa a rede pública, quer dizer, é uma rede em expansão. Não sei se vocês sabem, quer dizer, os canais, normalmente, os canais são canais educativos, estão ligados às secretarias de comunicação nos estados, Secretaria de Cultura, e a nossa proposta, quer dizer, desde a criação da EBC, é tornar esses canais cada vez mais públicos. E tornar o canal mais público significa ele ter independência editorial e independência administrativa. Quer dizer, recebe orçamento, né, do governo estadual, federal, mas, particularmente, tem que se criar uma fonte de receita própria e criar um conselho. Quer dizer, hoje são as 3 instâncias que balizam o que seja uma televisão pública no Brasil. São poucas, é um caminho longo a ser trilhado, mas a gente está conseguindo que várias televisões venham adotando esse modelo de ter um conselho curador, tá certo? Ter uma administração independente do orçamento estadual e ter uma independência editorial. Isso é uma importante rede nova, em canal aberto. Nós sabemos, vocês que acompanham as políticas, quer dizer, nós estamos a política toda da radiodifusão, ela está muito voltada para a questão da radiodifusão a cabo, quer dizer, para os grandes centros urbanos e etc. Quer dizer, isso vem crescendo muito, mas a comunicação pública ainda está um degrau abaixo, quer dizer, ela está querendo atingir aquela larga população que ainda não tem banda larga, que ainda não tem acesso à televisão a cabo, etc., que são milhões de pessoas, e a gente acha que é um público que pode estar, e a rede pública de televisão pode fazer com que eles sejam incluídos dentro dessa perspectiva audiovisual. Isso, dentro da lei que regulamenta a criação da EBC, já está estipulado algum percentual, tanto de televisão, de conteúdo regional, como conteúdo independente e produção regional, né? Então, isso daí são metas que estavam dentro da lei, elas já foram atingidas, já estão superadas com relação ao dia de hoje, né? Isso é 2007. Quanto? A gente tem 25% de programação regional, 25% de programação independente no ar. Dentro dessas horas, 24 horas por dia. Vamos lá?
Bom, essa daqui aí é o retrato. Então, desde 2012, com uma reestruturação dentro da EBC, foram criadas as superintendências regionais no sentido de se aproximar da produção independente, da produção regional e dos radiodifusores regionais, no sentido tanto de regionalizar a rede, e o relacionamento e a produção audiovisual. Então, nós estamos trabalhando mais efetivamente a partir de 2013, com uma equipe reduzida, mas já buscando, e isso daqui já é um primeiro contato com a produção independente, com as instituições, as entidades representativas dos produtores, no sentido de que a gente comece a criar um diálogo para ter uma produção regionalizada dentro da grade de programação regional que está sendo paulatinamente implantada dentro da grade de televisão da TV Brasil. Bom, então, bom dia, essa parte que se refere especificamente... Deixa eu só te apresentar. A Samanta, que já foi apresentada ali, mas a Samanta é a gerente de aquisições de audiovisual internacional e nacional, tá certo? E das coproduções e do relacionamento com como seriam com os editais que nós temos lá, o Prodave, etc., acompanhamento do Prodave dentro da EBC. E ela é sediada no Rio de Janeiro, mas pode estar em qualquer canto do Brasil a qualquer momento. A gente tem feito muita rodada de negócio pelo Brasil, rodadas regionais, né, de negócio com produtor independente, porque é difícil a gente chegar no produto independente regional. Os distribuidores do eixo Rio-São Paulo não conhecem, desconhecem. Inclusive, isso é um nicho de mercado bastante interessante atualmente por conta da Lei do Cabo. O aumento da demanda por produto nacional foi significativo, né? Então, quem canalizar hoje em dia a produção regional através de distribuidoras regionais realmente tem uma janela de um bom negócio mesmo, business. Os canais precisam desesperadamente do conteúdo regional, o conteúdo do eixo está mais organizado na mão dos distribuidores e os conteúdos, enfim, do Norte, do Nordeste, do Centro-Oeste, sempre é mais difícil da gente chegar neles, por isso que é importante, eu agradeço aqui o convite, é super importante a gente estabelecer esse tipo de relacionamento com entidades e produtores audiovisuais de fora do eixo Rio-São Paulo. Eu trouxe aqui os critérios que a gente usa para precificar a aquisição nacional. A gente tem tetos e a gente aplica os mesmos tetos para os mesmos tipos de produto, né? A contratação de produto pronto ela é feita diretamente, né, sem licitação. E, para tornar isso o mais transparente e equânime possível, a gente adota esses critérios para variar pouco dentro de determinados tetos que a gente usa para curta, média, longa, de animação, de ficção, documental, enfim. Então, os critérios são esses. O ano de produção, qual mais recente é a produção, prêmios, né, se as obras são bastante premiadas ou não, às vezes também dados de bilheteria em cinema ou dados de audiência de outras exibições, a relevância específica ou geral de cada obra para a grade de programação. Isso a gente trata das efemérides, né, Brasília, aniversário redondo de Brasília, aniversário redondo do Rio de Janeiro, ano que vem, são 450 anos do Rio de Janeiro. Então, esse ano passado a gente fez o centenário de Vinícius de Moraes. Então, quando tem um dado relevante, específico, ou então, por exemplo, direitos humanos, cidadania, isso é permanentemente relevante para a nossa grade de programação. Então, isso é um critério também que a gente utiliza. O ineditismo dos filmes em TV aberta ou a cabo, quão inédito o filme é, e, eventualmente, a inserção da marca da EBC no produto audiovisual. É um modelo de aquisição com apoio que a gente faz menos, mas a gente também faz para determinados produtos que a gente tenha especial interesse.
Então, a gente, esse ano, está contratando em torno de 200 títulos, a gente tem algo em torno de 2 milhões só para aquisição nacional. A gente está falando aqui, estamos falando só de produto nacional aqui. E esse custo médio de R$100 o minuto é médio mesmo, assim, ele é só, enfim, uma conta baseada nesses dois números, porque varia muito, né? O custo da dramaturgia é muito mais alto, o custo da animação é mais alto, o custo do documentário é um pouco mais baixo, enfim, isso são regras de mercado normais mesmo. A gente botou um preço médio aí, mas é médio mesmo, assim, não dá para fazer a conta. Meu filme tem 20 minutos, então vai ser R$2.000. Não é assim. Aí eu trouxe umas dicas assim que eu acho super importantes, que um mercado de venda de produto pronto para exibição tem mudado muito, principalmente a partir da criação da Lei do Cabo. Então, assim, a demanda por produto regional é gigante, cresceu também muitíssimo a oferta de produtos, né? A gente tinha até pouco tempo, a gente não tinha produto seriado, quase nenhum para televisão disponível para aquisição, né? E hoje temos. Esse ano é impressionante o boom que houve realmente da oferta de produto pronto, que já foi produzido com vistas ao cumprimento da cota regional da lei, né, do Cabo, e que agora está disponível no mercado para aquisição de outras televisões. Então, aumentou exponencialmente a quantidade de produtos prontos em decorrência do aumento do número de canais dispostos a comprá-los ou coproduzi-los para a primeira janela. Antes disso acontecer, somente a TV Brasil e o Canal Brasil que comprávamos produto audiovisual brasileiro, basicamente filmes, poucas séries, né? E o que acontece é que as pessoas assinavam qualquer contrato, né? O Canal Brasil comprou, vamos lá assinar qualquer contrato. Os produtores precisam ficar bastante atentos, porque a Lei do Cabo fala em cumprimento, em produto inédito, cumprimento de cota por 1 ano. Quer dizer, se você assina um contrato com mais de 1 ano de exclusividade, no outro ano o seu produto já não está mais cumprindo cota naquele canal e está impedido de circular nos outros canais. Então, esse é um dado muito importante, recente, do mercado de distribuição, que é muito importante, porque o exibidor não vai fazer esse movimento. Se o produtor não forçar essa barra de diminuir os prazos de exclusividade e de holdback, eles vão continuar apresentando os mesmos contratos para vocês. Então, é muito importante essa atenção. Eu sempre falo também do prazo de holdback para a janela de TV aberta em relação ao cabo, né? Às vezes, o conteúdo inédito, tudo bem, o cara fazer 1 ano, 6 meses de holdback para não passar na janela da TV aberta. Mas, muitas vezes, na renovação contratual de produto não inédito, o mesmo contrato também era aplicado, gerando mais 1 ano de holdback contra a TV aberta. Então, isso é uma outra coisa para ficar atento, né, que na renovação dos contratos, que o holdback contra a TV aberta seja excluído. Porque não faz sentido, o conteúdo não é mais inédito. É um dado importante. A lei fala para cumprimento de cota em conteúdo inédito. Conteúdo exclusivo é um dado do marketing interno desses canais. Não se trata de cumprimento. A exclusividade do conteúdo não cumpre cota. O que cumpre cota é produto inédito. Então, essa questão da exclusividade também está, vamos dizer assim, em momento de modificação, né? É importante dizer que a TV Brasil compra, na imensa maioria das vezes, sem exclusividade. A gente entende que o produto audiovisual deve circular pelo mercado. Então, assim, a gente compra sem exclusividade na maioria das vezes, a não ser em casos de coprodução, mas a aquisição de produto pronto, nossos contratos são, posso dizer, 99% sem exclusividade, para que o produto de vocês possa circular na TV aberta para todo o Brasil, mas também possa circular na TV a cabo para quem tem, né? Pode pagar e tal. E o que nós não temos disponível para adquirir e em produção no mercado nacional é justamente dramaturgia seriada para a classe C, D e E, infantil, infanto-juvenil, juvenil e adulto. A gente não tem esse produto em produção, principalmente o produto juvenil dedicado para jovens. A gente até tem alguma produção, está crescente, infantil e infanto-juvenil. Agora, esse ano, a gente consegue chegar em alguns produtos. A gente acabou de adquirir o Detetives do Prédio Azul para passar na grade da TV Brasil. É um produto que a gente pode considerar infanto-juvenil, né? Ele vai ali de 8 a 13 anos. Agora, produto para jovem de 16, 17 anos não existe. É uma demanda assim, bastante significativa no mercado. A gente compra internacional porque não tem
conteúdo nacional para exibir. E séries documentais, a gente sempre se interessa por elas. Bom, isso aí são os documentos que a gente precisa para contratar, né? Então, a gente tem, na verdade, uma metodologia na TV, que é o seguinte: a gente faz lá a curadoria de acordo com a demanda da grade de programação, de acordo com as linhas a política de exibição que está sendo adotada. A gente faz a curadoria e a negociação com o produtor independente. E aí a gente leva para aprovação, para a diretoria. No caso de produto seriado, a gente tem o Comitê de Programação e Rede da TV Brasil, que também é uma segunda instância de aprovação. E, em a proposta, obtendo a aprovação de todas as instâncias, a gente manda essa linda lista de documentos para vocês, que é muito importante que vocês tenham conhecimento, porque, assim, como a gente é uma empresa pública, a empresa tem que estar com a regularidade fiscal absolutamente ok, todos os produtos têm que ter CPB, o CPB é o documento que faz o nosso enquadramento jurídico de inexigibilidade, né? Aquele produto ele é daquela pessoa. Eu só posso comprar exclusivamente daquela pessoa, então é o CPB que embasa o enquadramento jurídico para a contratação direta. Então, tem que ter CPB, ponto. A gente tem essas declarações que a Lei 8666 exige, uma ficha cadastral, que tem os dados do filme. Pode passar, por favor. O CPB, no caso de ter mais de um produtor ou um cessionário no CPB, ambos têm que declarar que cedem a exclusividade de negociação com a TV Brasil para a empresa com a qual a gente está negociando. E as certidões de regularidade fiscal, pode passar, por favor. Contrato social da empresa, CNPJ, aí documentação normal, pode passar. E a nossa proposta comercial, que a gente tem lá a composição do custo do produto. Então, a gente fechou uma negociação. Dentro desse custo, você tem a licença propriamente dita, você tem os custos de copiagem, os custos de envio, os custos de condecine, porque, no momento em que o contrato é assinado, vocês mandam para a Ancine, pedem lá, fazem o requerimento, recolhem a condecine para a radiodifusão, né, que é o nosso segmento, não é cabo, e a Ancine emite o CRT, que é um custo também que está incluído dentro do custo total da licença. Pode passar. Então, esse aí é o nosso contato. Eu espero receber os catálogos de todo mundo para a gente botar o Centro-Oeste na grade da TV Brasil. E só queria dizer também que o banco de projetos, que o Walter se referiu, que é a porta de entrada para projetos em coprodução, né? A gente faz aquisição de produto pronto. O endereço dele é www.ebc.com.br/producal, produção sem cedilha e sem tio. Não, mas Producal vai também. E é fácil de guardar esse, né? Vai. E é isso, meu e-mail, meu telefone, eu que atendo. Pode ligar e escrever. Bom, é lógico que é um encontro aí para alguns de vocês eu já conversei, já venho conversando, para que a gente possa, nessa parte, pegar a prateleira de vocês e poder dar algum destino a ela dentro da grade de programação. Nós estamos abrindo horários regionais, tá certo, dentro da grade, então esses filmes, alguns deles vão para sessões, a gente tem sessões periódicas na grade nacional e vamos abrir alguns horários regionais aí dentro das quatro regiões que são as superintendências da EBC. Quer dizer, tem uma superintendência que cuida do Sudeste e do Sul, que é a Sudeste 2, que é de São Paulo para baixo. Depois tem uma que cuida do Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Depois uma sede nossa no Maranhão, que cuida de todo o Nordeste, e a de Brasília, que cuida do Centro-Oeste e do Norte. Tá? Então, o que eu tinha a dizer, basicamente, é isso. Nós, dentro das TVs públicas, de um modo geral, dentro desse programa, que é Brasil de Todas as Telas, mais para o final do ano, em novembro,
Quer dizer, vai anunciar um grande edital para televisões do campo público, quer dizer, tanto TVs universitárias como comunitárias e as TVs educativas, culturais e públicas, um grande edital regional para a produção de conteúdos para a televisão especificamente. Vale notar que o Prodave ele é um edital para o produtor independente, dos projetos do produtor independente, do qual a TV, principalmente as TVs públicas, dão um aval de veiculação para aquele projeto dos produtores. Esse vai ter esse edital dentro do Prodave mesmo, que vai ser lançado, vai ter um viés para a grade das televisões públicas, ou seja, eles vão vir com um pouco mais de especificações a respeito de formatos, durações, gêneros. Formato, duração, gênero, e basicamente isso daí. São obras já com 26 episódios, de 52 ou 26 minutos de duração, são de ficção, de animação ou documental. Mas vocês serão avisados, isso vai ser largamente anunciado aí, mas, quer dizer, o Manuel Rangel, já o pessoal da Ancine, já vem falando, esse projeto está dentro do Brasil de Todas as Telas. E ele, aqui para a nossa região, vem 12 milhões de reais, quer dizer, nesse tipo de coisa. Então, de fato, é um primeiro movimento nosso, a gente espera que essa parceria com a Ancine seja anual, tá certo? Então, isso comece a fazer uma roda de produção para a televisão pública começar a rodar, de fato, e é isso que a gente tinha a dizer. Alguma questão? Por favor, levante, fala o nome que nós estamos transmitindo pela internet. Márcio Cury. Tudo bem, Samanta? Tempo que a gente não se vê, né? Então, em função da tua apresentação, eu queria fazer 3 perguntas. A primeira que foi uma preocupação que eu não tinha ainda e acendeu. Quer dizer, a questão do ineditismo da lei é por canal. Alô, por canal, e tem uma questão específica que o canal do mesmo grupo econômico, ou seja, o Canal Brasil e os telecines, o título só cumpre cota em todos os canais do mesmo grupo econômico se passar simultâneo. Simultâneo quebra o marketing interno da exclusividade. Então, eles não passam o volume de títulos desses canais do mesmo grupo econômico especificamente. Tem que ser muito maior o volume de títulos adquiridos para eles cumprirem a cota. Isso está em revisão, enfim, não sei. O pessoal está brigando muito por causa disso. Quer dizer, mais ou menos, que um título meu que passou no Canal Brasil permanece inédito, por exemplo, no Telecine? Não. Não permanece. Então, eles não podem adquirir para cumprir a cota, não. Tá, terá que ser de um outro grupo. Cumpriria se o Canal Brasil e o Telecine passassem simultaneamente. Não... Tá. Ok, a segunda questão, aí tem mais a ver com a tua parte mesmo. Eu mandei todo o nosso catálogo para a EBC faz um tempo, uns 2 ou 3 meses por aí. Aí eu tenho 2 questões. A primeira é quanto tempo, mais ou menos, toma esse processo de avaliação do catálogo? E a segunda questão é quais desses títulos ou que critério vai ser usado para definir o que é regional, o que não é. No caso da nossa produtora, a gente tem muitos títulos que não são especificamente regionais do ponto de vista da temática ou de quem dirigiu, etc. Mas a produtora está sediada aqui. Então, a lei mesmo que define a produção regional ela é vaga, porque ela diz que a produção regional é uma produção que tem 60% de pessoas trabalhando naquela produção da região. Ou seja, 60% de gente trabalhando no Rio de Janeiro é regional, 60% de pessoas trabalhando em São Paulo é regional. A gente arbitrou para a EBC o entendimento que é onde a gente não tem sede, ou seja, Brasília não seria para as nossas contas, entende? Mas isso não orienta a aquisição.
tudo é regional, de um certo determinado ponto de vista. A gente arbitrou essa questão de Rio, São Paulo e Brasília não serem considerados na nossa conta de 25% produto que a gente está exibindo. Mas isso não significa que a gente não tenha interesse em adquirir a produção regional de Brasília. Foi só uma maneira da gente fazer uma conta interna, né? Eu acho até que isso está em revisão. A gente devia fazer uma revisão de considerar regional só mesmo Rio e São Paulo, porque a produção, enfim, do Centro-Oeste. Em relação à primeira pergunta que você fez sobre o catálogo, tudo demora na EBC, não tem jeito. A gente tem que ter paciência, vocês têm que ter paciência. Só que é um negócio que eu começo a conversar com você agora, a gente vai chegar no final do negócio no meio do ano que vem. Tipo, rápido. Isso é a parte. A gente imprime ali um ritmo, isso é rápido. Entendeu? É rápido. E, agora, por exemplo, esse ano, eu não avaliei seu catálogo, porque esse ano a gente foquei produto seriado, que era o que estava faltando no meu estoque. Porque ano passado eu levantei o volume, o estoque de longa-metragem. Então, esse ano eu comprei pouquíssimo longa-metragem, comprei muito produto seriado. Então, varia. Por exemplo, esse ano, quem me mandou longa-metragem vai ficar esperando para o ano que vem, porque esse ano eu comprei só seriado. O único comentário que eu faço é que, enquanto isso, o produto está depreciando, né? Porque um dos critérios é a data de produção. Mas a gente considera a produção recente, a produção produzida a partir de 2008. Então, na verdade, não é tão recente assim, porque a janela de TV aberta, é difícil chegar na produção 2013, 2014. Por exemplo, o prêmio que a gente dá aqui no Festival de Brasília, um dos critérios é passar primeiro na TV aberta. É uma maneira da gente ter acesso. Mas é um filme por ano, entende? A maior parte dos filmes segue o caminho natural do mercado, que é passar primeiro no cabo e depois na TV aberta. Ok, obrigado. Eu vou complementar da seguinte forma, quer dizer, não é que a gente agora esteja interessado no produto regional especificamente, quer dizer, na realidade a compra ela é para uma grade nacional, só que com a abertura e a possibilidade de se ter horários regionais dentro da grade de programação, algumas coisas específicas e muito regionais começam a ter interesse para nós. Tá certo? Quer dizer, determinadas festas, vamos dizer assim, que não têm caráter nacional, mas têm um caráter regional lá no Maranhão. E se tem uma produção de documentário sobre essa festa, e isso daí pode não ser nacional, mas pode ir para uma grade lá do Maranhão ou do Nordeste, quando isso for implantado. Tem outra coisa também, que é a TV internacional. Quer dizer, a TV internacional ela tem um caráter mais aberto, apesar de ser uma TV a cabo, com as distribuidoras internacionais, principalmente da África, ela também quer produtos nacionais, sejam eles de qual região for. Tá certo? Tem brasileiro em todas as partes do mundo, etc. Então, isso também é um tipo de interesse, vamos dizer, mais recente e que está se descolando dentro da própria EBC. Antes, a TV internacional replicava a grade da TV Brasil. Então, a tendência agora é ela ter uma grade diferenciada, como os horários do Centro-Oeste serão diferenciados também. Como eu vou querer fazer uma rede do Centro-Oeste e do Norte com programas, tá certo, que só passem nessa região, uma revista, etc., com os parceiros. É um processo de construção, quer dizer, esse é o primeiro encontro que a gente tem para estreitar, quer dizer, depois vão vir modos de financiamento, vão vir no banco de dados, nós vamos buscar determinados projetos que tenham essa cara mais específica, mas até o final do ano nós vamos nos encontrar com as emissoras que reproduzem, que são associadas da TV Brasil. Cumpre aqui dizer que a nossa rede ela é diferenciada de uma rede comercial. Nós não tratamos de afiliados, nós tratamos de associados. Quer dizer, a nossa grade de programação não é de 18, 20 horas ligadas a uma cabeça de rede, tá certo? Nós só temos obrigatoriedade de 10 horas diárias de programação, sendo que 6 delas
quase que são de programação infantil. Tá certo? Então, tem toda uma peculiaridade nessa rede pública de televisão que faz com que ela seja diferenciada, mas também mais difícil de ser controlada e de ser abarcada. É um processo ainda novo dentro da comunicação pública e que está em construção. Mas, quer dizer, para o produtor de audiovisual, representa uma significativa janela em termos de audiência, em termos de mostrar o produto. Bom dia a todos. Meu nome é Ana Karina de Carvalho, sou produtora, jornalista, terminei uma pós em assessoria em comunicação pública e trabalho também aqui na cidade como exibidora. A minha pergunta, como participei da BPE, que fui coordenadora da Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais, durante 2 anos, e participei desse processo, né, do nascedouro, né, do PL 29, da lei, e também da criação da TV Brasil, tenho muito orgulho, milito nessa área, desde o tempo que morei na Suécia, durante 8 anos. Acho que a gente pode ter a melhor TV pública do mundo um dia, acredito mesmo. Mas a minha pergunta é no sentido de como a TV Brasil, a EBC, está trabalhando a busca, né, angariar patrocinadores, assim como a TV Cultura de São Paulo faz, tem um departamento anunciar, olha, doadores, né, anunciante também, né, sem ser o lado comercial. E também a questão da Europa, de inserção da programação, porque muita gente pergunta no Facebook, a gente não vai assistir, né, os programas da TV pública brasileira, né, o foco é muito África, né, Timor-Leste e tal, mas porque quando eu morei na Europa, tinha um jornal chamado Euro Brasil Press, antes do advento da internet, que vendia muito em toda a Europa, porque era em português. Então, assim, a gente tem muitos, assim como nos Estados Unidos também. Então, a minha provocação é nesse sentido, né, de linhas, né, de financiamento, e também uma terceira provocação e uma pergunta mais direta é sobre a questão nossa aqui no Centro-Oeste, principalmente em Brasília, agora que a gente tem a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, isso associado, por exemplo, aos nossos produtos na produção independente. A gente cria uma série, um telejornal, enfim, um filme, e já associa as empresas que nos ajudaram, né, que nos patrocinaram diretamente via Lei de Incentivo à Cultura. Exemplo. Como que isso funciona na venda ou na questão de licenciamento? Tem alguma questão que pode impedir essa compra ou essa parceria? É isso. Obrigada. Não, então, o seu patrocinador está lá como patrocinador no crédito final. Se ele é uma empresa, a gente tem uma restrição em fazer publicidade ou merchandising de produto na TV Brasil. Marca institucional, não. A gente pode exibir. E se ele é patrocinador do seu filme, está no crédito como patrocinador, não tem problema nenhum. Não tem absolutamente nenhum problema. A TV Brasil Internacional está em Portugal, né? A gente é uma área diferente da nossa, né? São 65 países, mas ela tem razão, que a maior parte é a África e América Latina e alguns países. A Europa, eu tenho certeza que tem em Portugal a TV Brasil Internacional. Não sei se tem outro país da Europa. Acho que você tem toda a razão. Acho que a gente devia penetrar mesmo com o sinal na Europa. O mecanismo é programadoras a cabo internacionais que carregam ou não o nosso sinal. Então, depende da parceria com a programadora a cabo. Não sei exatamente dizer, porque não é a minha área, o que faz com que só Portugal esteja nesse pacote. Mas eu acho que você tem toda a razão nesse sentido. A Europa é um lugar muito importante para a gente estar exibindo a nossa programação. E, em relação à captação de recursos, aí que não é mesmo a minha área, mas a gente tem a diretoria de negócios na televisão, que é responsável por essa atividade e pelo licenciamento para fora dos nossos produtos. Então, eu tenho conhecimento que eles estão trabalhando bastante intensamente em licenciar nossos produtos próprios para outros segmentos, outras plataformas de exibição. E a gente tem alguns contratos de coprodução, onde nos contratos de coprodução que a gente celebra, nós temos
um percentual do investimento que se reflete num percentual de patrimonialidade do produto. Então, há essa ação nesse sentido de entender quais produtos que a gente tem coprodução que têm potencial de nos gerar renda, né, receita. Tem alguns produtos que a gente tem, por exemplo, 30% de receita do sublicenciamento de produtos infantis, enfim. Mas isso é a área da diretoria de negócios da TV Brasil, que também é fácil de entrar em contato. No nosso site tem telefone de todo mundo, tem o telefone da mesa do Walter Silveira, tem no site. Então, assim, é muito fácil você localizar os setores da EBC. Nesse caso, se você quiser alguma informação mais específica, é na diretoria de negócios que você consegue essa informação mais específica lá. Eu vejo... Quer dizer, a sua questão acho que estava relacionada à questão de intervalo comercial, essas coisas. Quer dizer, isso é um processo mesmo que está sendo construído, principalmente dentro da rede. Eu trabalhei na TV Cultura, lá a questão é mais centralizada, porque a rede ela fornecia uma programação desde que o intervalo fosse reproduzido, tá certo? Muito embora não tivesse nenhum tipo de aferição da reprodução daqueles intervalos. Nós estamos no processo de construção dessa rede, quer dizer, o mecanismo comercial para que você tenha a comprovação de que aquele comercial foi reproduzida em todas as emissoras, é a OPEC. E isso está em fase de implantação, tá certo? Está lá uma licitação, etc. Isso vai vir. A nossa rede não é uma rede muito fácil, quer dizer, agora, principalmente com o período eleitoral, etc., quer dizer, a grande maioria dos dirigentes vão ser substituídos, tá certo? Poucos, então vai retomar, quer dizer, de 4 em 4 anos se retoma novamente uma negociação. É lógico que em outro nível, em outro patamar, estamos avançando, mas nesse sentido de comercialização, a gente ainda está querendo implantar esse tipo de aferição daquilo que é reproduzido. Por exemplo, nós é o segundo ano consecutivo que a gente adquire os direitos de transmissão dos jogos da Série C. Isso é um produto que a gente acha que tem a cara da televisão pública, porque é um tipo de competição de futebol que não é transmitida pelas televisões, etc. Então, é nosso papel colocar diferenciadamente isso para um público maior. Nós não conseguimos ainda comercializar como rede, por causa dessa comprovação. Por exemplo, a Caixa patrocinou as duas últimas versões, mas patrocinou dentro das 4 praças que a emissora, que a Rede Brasil retransmite, tá certo? Quer dizer, outras 19 emissoras ficaram fora, embora eu acho que 16 fazem parte da rede atualmente reproduzindo a Série C. Então, por falta de comprovação de que o camarada exibiu, de fato, atestou de que o comercial institucional da Caixa foi exibido naquela praça. Então, é um processo, de fato, de construção, assim mesmo como a de construção da TV pública, da comunicação pública, que não é aquela, vamos dizer, só educativa e estatal. Ela tem que estabelecer um conselho de administração, ela ter uma certa independência e uma autogerência com relação aos estados, né? Oi, Carmen Flora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse banco de projetos e ver se eu entendi bem. Aqui está, parece que para 2014 está 2,3 milhões e em 2012 foi mais de 100 projetos. Então, isso me parece que dá uns 23. Aí que eu quero saber se é o valor igual para cada projeto, qual é o critério. Isso vai ser diferente do edital do final do ano, como que a gente procede para botar os projetos lá, e também se vocês, como
como seria essa negociação, como apoio, como coprodução, porque a gente, com esse dinheiro, não faz um projeto, né? Nem desenvolve. Então, saber como que vocês lidam com isso, para a gente estar preparado para poder mandar os projetos para vocês. Obrigada. Então, o Banco de Projetos ele foi criado em 2013, né, para ser uma porta de entrada. Primeiro ano ele funcionou na versão beta, assim, bem, a gente nem divulgou muito para colocar em funcionamento, então teve um aporte de recurso limitado. E o funcionamento dele era, vamos dizer, também menos profissionalizado como está agora, né? Agora a gente abriu foram selecionados os 7 projetos, o investimento cresceu, a tendência é o investimento no Banco de Projetos crescer ainda mais. Lá no site tem as informações sobre que tipo de produto a gente tem mais interesse em receber por ali, por aquele banco. A gente tem sempre muito interesse em receber produto destinado à parcela infantil e infanto-juvenil, porque a gente tem 6 horas diárias de programação para essa faixa de público, né? Exatamente. Então, as informações estão todas lá no site. Hoje, o Banco de Projetos, quando eles se encerram as inscrições, há uma comissão da empresa de várias áreas, da diretoria de negócios, para avaliar o potencial de venda daquele produto, da diretoria de produção, enfim, da área de licenciamento. Tem uma comissão de representantes de várias áreas da empresa que se debruçam sobre os projetos, e a comissão é que toma a decisão de quais projetos vão ser contemplados. Lá está escrito também, se não me engano, que a gente entra com até 25% do valor do seu projeto. A gente não... Para produzir. 25% do valor do seu orçamento. A gente entende que a gente não é fomentador nesse sentido, né? A gente é sócio do projeto. Então, é desejável que o projeto tenha outros aportes financeiros já. Agora, nada impede... exatamente. Se tiver, você concorre com mais chances, né? Se você já tiver um aporte do governo estadual, de uma lei de incentivo, de um edital, ou do próprio Prodave, enfim. A gente não tem interesse em ter 100% da patrimonialidade do produto, inclusive porque se a gente faz esse tipo de negócio com 100% patrimonial da EBC, não é produção independente, é produção da radiodifusora. Então, enfim, a gente tem interesse em se tornar sócio de determinados projetos. Agora, nada impede que, se você apresentar um projeto sensacional, que a comissão entenda que ele tem total pertinência, que a gente quer muito, que a gente quer aquilo só para a gente, enfim, são regras organizadoras, mas elas não são excludentes, entende? Não há... Enfim, para também organizar um pouco a entrada de propostas. Acho que é bc.com.br/producal, que é produção sem C, isso, sem tio e cedilha. Meu nome é Daia Freire, tá? Eu sou do Pará, sou de Belém, eu sou da TV Cultura do Pará. E, na verdade, assim, eu queria que você falasse como vai ser essa relação com a gente, porque ela, no geral, ela é conflituosa. E nós, enquanto TV Cultura do Pará, nós temos uma vasta programação, inclusive com programas ao vivo. A gente transmite a ópera, festival de ópera, festival de música da Fundação Carlos Gomes, que é de música erudita. E assim, a gente transmite futebol também, a gente transmite todo o Parazão. Enfim, nós temos uma programação. Fora isso, nós temos os programas gravados que são exibidos num horário determinado na grade. Temos Sem Censura Local, temos jornal local. E aí eu gostaria de saber como é que vai se dar essa relação, no momento que você fala em uma grande rede, né, e associados, como é que vai se dar com a gente, assim, especificamente a gente do Norte, né? E aí eu falo da TV Cultura do Pará enquanto integrante. Quero deixar claro que eu não sou representante aqui, eu vim para o festival por uma outra, enfim, dentro de uma outra participação, mas me interessa esse debate, me interessa essa conversa aqui. Seu nome é? Indaiá Freire. Indaiá, a Funtelpa já faz parte da rede pública de televisão, ela é fundadora da rede pública de TV. Uhum. Então, isso se dá dentro de um ambiente que é a comissão de rede, de fato,
que analisa os programas que vão das associadas que vão para aquele horário que eu falei de 10 horas, eles são selecionados para compor esse horário. Vocês tinham, há um tempo atrás, o Catalendas, uma produção infantil de vocês, de bonecos, etc., Exato. que estava na grade. Eu acho que agora não está mais na grade. E aí esse é um ponto de conflito. Então, mas aí por alguma razão negocial, você entendeu? Que não teve como continuar. Eu lembro até onde Porque eu acompanhei. Nós temos episódios inéditos, todos em HD, inclusive. E aí não foi para a rede, não foi apresentado, talvez, eu não sei, porque tem um fórum. Tem um fórum, que é o fórum de rede, que são apresentados os programas. Uns 11 episódios, acho que 10 a 11 episódios inéditos. Que tem e que não foram todos oferecidos. Em HD. Não. Eu não sei aí qual o motivo de não ter ido. Não sei, deve ser negocial, né? Fatalmente é negocial. Alguma coisa nesse sentido. Mas quando eu falo da rede, então, a rede pública de televisão, ela trata dessas 21 emissoras associadas que fazem parte e compõem a rede pública. Quando eu digo isso é um processo de construção, eu estou falando de uma rede centro-oeste, que ora a gente pode ter produtos que sejam produzidos no centro-oeste e distribuídos para o centro-oeste, ou produtos distribuídos. Ainda não dá para fatiar o Brasil dessa forma. Só uma rede amazônica de rádio já estamos criando, mas de televisão eu não sei qual seria, vamos dizer, o potencial de se criar uma rede amazônica de TV, se há necessidade disso, ou se isso já se compõe e já está plenamente... Na verdade, não tem uma rede amazônica, há um diálogo, né? E assim, eu no meu entendimento... Não tem, então. Exatamente. No meu entendimento é que deveria haver diálogo com as regiões do Brasil inteiro, independente de fechar uma região aqui ou aqui, eu acho que as regiões deveriam dialogar. Porque, mas as regiões se dialogam. Você assim, tem a rede pública de televisão, que melhor. são as 5 regiões. Não, eu digo que tem no papel. Né? Assim, não, tem no papel não, está funcionando. Tá, como não está? Está funcionando. Vocês lá no Pará, no último governo, vocês se distanciaram e passaram a ter uma outra postura dentro da rede pública. Tá certo? Esse que é o coisa. Porque na gestão anterior vocês estavam integrando a rede pública plenamente. Nós sempre tivemos, de qualquer maneira, uma independência, assim, tanto que a gente transmite. Mas todos têm uma independência. Eu digo assim, nós sempre tivemos. Todos têm uma TV independência. Cultura de São Paulo, nós transmitimos sinal TV Cultura de São Paulo, assim, e EBC, assim, dentro de uma grade que é montada por nós, na verdade, né? Há umas toda a grade é montada pela própria emissora, a não ser aquelas 10 horas. Se ela é associada da rede pública, ela tem obrigatoriedade de exibir 10 horas de programação em rede, que nós fornecemos, sendo 6 horas de programação infantil, mais o nosso telejornal, e 1 hora após o telejornal. Tem outra hora às 17 horas e às 18, das 17 às 18h30. Esse daí é a regra da rede pública de televisão que a gente vem praticando desde do início da TV Brasil. Algumas coisas que não estão dando certo, vamos dizer assim, para o Pará, dentro da rede pública, aí tem que ser discutido dentro do fórum da rede pública, que tem um comitê que atua. Estou perguntando que, como assim? Como o fórum de hoje falava, né, Centro-Oeste e Norte, e em cima do seu discurso eu estava perguntando assim, o que se está pensando, se está avançando. A gente tem vindo conversar, o diretor veio aqui recentemente, quando foi lançado, inclusive, esse novo edital, que foi já falado sobre esse novo edital, que é em parceria com o Prodab, né, Dancine, em parceria com a Ancine. É em parceria com a Ancine. Pois é. Então, já foi feito um seminário, a gente sabe disso, o diretor veio aqui, foi no final de julho, se eu não me engano, tinha uma semana de julho, ele esteve presente aqui, para discutir essas questões, né? Inclusive essa e outras.
Eu só estava perguntando em cima do que você abriu aí, se havia uma outra perspectiva. Não, a TV é a mesma, a rede é a mesma. Isso eu sei. Você entendeu? São desdobramentos como qualquer rumo de uma televisão. Quer dizer, nós caminhamos para termos uma rede flexível, que ora se ajunta e ora se distende para fazer a sua programação local. Nada impede de que eu tenha... estou chutando, não é nenhuma proposta, não está nada aqui, mas estou dando como exemplo que, num domingo, às 18 horas, das 18 às 19 horas, tem uma revista, tá certo, cultural, feita com as emissoras que compõem a rede pública de televisão do Centro-Oeste, universitárias, comunitárias, etc., que contribuam com reportagens, e isso se faz um pequeno programa de 1 hora de duração que tenha os aspectos culturais da região Centro-Oeste e das regiões Norte. E isso só passe por aqui, ou por aqui e para o norte. Ainda não dá para dividir o sinal. Quer dizer, o que eu estou falando é um processo de construção, porque nem dá para a gente dividir o sinal. Hoje, o sinal que a gente divide ou é o sinal nacional da rede ou é o sinal de Brasília. Não dá para a gente linkar num satélite todas as emissoras do Centro-Oeste. Isso vai ser uma outra construção, como vai ser com o Norte também. Para a gente isolar as regiões e ter transmissões, vamos dizer, regionais, de fato, com vários estados compondo essas regionais, ainda é uma coisa maior ainda, porque vai segmento espacial, etc., para poder fazer isso, e as próprias emissoras regionais também ter capacidade de receber o sinal, tanto regional como o sinal nacional. A prerrogativa do anúncio da ação EBC Fundo Setorial Ancine é da Ancine. Sim, a gente não sabe mesmo, enfim, o que é possível dizer nesse momento sobre o relacionamento, o que vai acontecer, é exatamente o que o Walter disse. Assim, a gente tem seminários agora em dezembro, prevê-se o lançamento para dezembro, assim, e que são 12 milhões por região que estão previstos. Mas a Ancine tem a prerrogativa do anúncio, então a gente realmente não pode ir muito além dessa informação por conta, senão a gente vai quebrar o acordo com o parceiro, não pode, entendeu? Não, eu só citei isso, que era assim, para citar uma das conversas que a gente vem tendo, né? Citar assim, a participação da TV Cultura não vai entrar aí também, porque a gente sabe que isso está em construção, porque a gente também tem falado com a Ancine, porque a gente está em parceria com a Ancine no edital de suplementação, né? Nós também temos um edital lá de 3 milhões, e que é para 2 obras de ficção, 1 milhão para cada obra de ficção, obra seriada, uma de animação, uma de documentário, que eu estou coordenando isso enquanto a TV Cultura, né? Então, assim, a gente vem, na verdade, dialogando com a Ancine em várias frentes, e aí a Ancine anunciou para a gente isso aí, né? E, enfim, tem o Pronatec do audiovisual também, enfim, tem várias ações também do FSA. A gente está sabendo disso. Várias ações no sentido da regionalização da programação, da produção, e que são absolutamente muito importantes. Eu adoro dar o exemplo do cinema pernambucano, gente, bombando aqui no Brasil inteiro, investimento público continuado, regional, associado a outros mecanismos de financiamento. Está aí o resultado. Não, a gente sabe disso. É uma coisa E é um pessoal absurda. também que migrou do Dragão do Mar, né? Então Exatamente, começa aqui Dragão do Mar, vai para lá, a gente sabe de todo esse processo. Muito importante, todas essas ações são muito importantes. Bom dia, Walter, bom dia, Samantha. Me chamo Norlan Silva, sou presidente da ABDDF ABCV. E uma das questões, eu já venho conversando um pouco, é com relação ao licenciamento, à necessidade. Somos uma ABD, temos um grupo, um pool de profissionais que tem um portfólio e estamos tentando aproximar cada vez mais a entidade com a emissora. Nesse diálogo,
como é que fica a situação da necessidade de ter uma distribuidora para poder ser essa empacotadora, vamos chamar assim, para apresentar como a ideia de um catálogo, né? É a necessidade diretamente, temos que encontrar essa empacotadora, como deve ser o procedimento, o que precisamos fazer como entidade junto com os nossos associados para poder ofertar. Então, Norlan, na verdade não há obrigatoriedade. Eu posso comprar diretamente dos produtores, enfim, os canais todos podem comprar diretamente dos produtores. O que eu vejo muito claramente nesse novo cenário é que quem fizer isso vai montar um negócio fazedor de dinheiro. Isso está muito claro, assim. Sim. Né? Então, assim, não há uma obrigatoriedade nesse sentido, mas eu entendo, por exemplo, se a ABD resolver capitanear uma pessoa, um telefone e um computador, que conheça o produtor regional, conheça o universo do produtor regional e faça... Por exemplo, eu acabei de voltar da rodada de negócio Ceará, né, lá do Dragão do Mar, que tinha... quilos de curta-metragens sensacionais, muito bacana, todos sem CPB. A pessoa não sabe, tem que tirar o CPB. Então, assim, e o CPB é um formulário e um envio pelo correio. O custo de criação desse pequeno negócio é muito pequeno, entendeu? Você vai gastar energia, internet, telefone e correio para... O que acontece? O produtor não tem CPB, não sabe o que é CRT. Então, se você fizer, não tem tempo, está sempre procurando, está levantando dinheiro do próximo projeto, esquece seu catálogo parado, entende? Eu vejo isso no Rio Content Market. Todo mundo vai com os seus projetos, captação 10 milhões, 12 milhões. O cara tem uma produtora, tem um catálogo, tem 20 anos de atuação no mercado, um catálogo gigante, porque nem leva para o evento, porque está preocupado do projeto na frente. E esse dado da Lei do Cabo criou um mercado de distribuição no Brasil, entende? E o produto regional está distante dos canais, dos players, entendeu? A gente está mais próximo, mas, por exemplo, Play TV, Box Brasil, Prime, Arte 1, todos esses canais precisam de conteúdo nacional para cumprir cota, entende? E, por exemplo, eu tenho visto nesse movimento de rodada de negócio exatamente isso, entende? Que o canal vai lá, fala o seu perfil. A gente é uma TV generalista, eu compro média, curta, longa, série nacional, internacional de animação, ficção, documentário. A Arte 1 só compra produto tipo de arte, comprar classe A, B e tal. A Prime, a Box Brasil passa videoclipe de todo mundo o tempo inteiro, enfim. Então, assim, quem fizer esse pequeno negócio regional tem que conhecer o perfil dos players que estão comprando e, ao mesmo tempo, ajudar a produção local a se organizar documentalmente, do ponto de vista negocial, para chegar nesses players, entendeu? É isso, é uma sugestão, na verdade. Mas no que eu quero relatar exatamente é com relação... Imagine se a gente tem 40 associados, cada um entre com o seu pedido de licenciamento e ele tem 3, 4 produtos. São 20, 30 propostas, no sentido. Então, a tramitação vai ser corrida da mesma forma de alguém chegar com 80 propostas de uma só vez num pacote só. Exatamente. A questão da tramitação. Então, para vocês, é muito mais interessante ter a tramitação muito por um... mais. Se para eu comprar um curta-metragem, é um processo... Que é igual a dessa 80. altura aqui, ó, de papel. Exato. Para comprar um. Se eu Exato. comprar 80 curta-metragens de Brasília, é também essa quantidade de papel. É óbvio que eu prefiro comprar 80. Então, na negociação, nesse período de espera, é claro que vocês vão olhar, vamos aqui, porque aqui a gente vai gastar o mesmo esforço e vamos ter já um conteúdo para a nossa programação com mais facilidade. Exato, é o catálogo. Então, não é uma obrigação, mas é uma condição desejável. Desejável. É desejável, então, altamente desejável para mim e para quem fizer o negócio, que vai encher a burra de dinheiro. É meio isso, assim, vai oferecer para mim, eu compro sem exclusividade, mas vai oferecer para o Canal Brasil, vai oferecer para o Canal Curta, que compra curta-metragem para caramba. Aí, se você tem, por exemplo, ópera, ainda faz ópera, o pessoal do Arte 1 está interessado nesse tipo de produto, sabe? Aí, em Pernambuco, tem a produção de videoclipe genial, sensacional. O Box Brasil foi lá e fez a feira, comprou todo mundo, certo. Entendeu? Isso. Uma segunda pergunta agora, por favor. A comparação entre os produtos jornalísticos, né, e os produtos de ficção, documentário, animação. O valor minuto, pelo que eu sei, eu posso estar enganado, que me contam, né, o valor jornalístico é mais caro. Né?
de certa forma, um programa de entrevistas, um programa de VT com alguma coisa, tem o mesmo valor, tal como um média-metragem, um longa-metragem, né? Diferente. E aí, nesse sentido, eu queria saber se isso procede. Não. Assim, na verdade... Saberia os valores? Não, valores, eu nunca falo de valores, porque é muito variável, sabe? Muito variável mesmo. Mas, assim, os valores de licenciamento, eles são bem menores do que os valores de produção, né, dos produtos. Uma coisa é o seu custo de produção, outra coisa é quando você já resolveu esse problema da produção, você está vendendo o seu produto. Então, os valores de licenciamento são muito menores do que os valores aplicados à produção. Dramaturgia é mais caro, tanto para a produção quanto para o licenciamento. Animação é mais caro, tanto para a produção quanto para o licenciamento. Longa-metragem é mais caro do que curta-metragem, do que média-metragem, tanto para a produção quanto para o licenciamento. O produto documental ele tem um valor de produção mais baixo do que o produto dramatúrgico e o seu valor de licenciamento também é um pouco menor. Se eu for comprar uma série de dramaturgia seriada para jovens e adolescentes de 56 episódios, é diferente de eu comprar uma série de documentários. É menor, são menores os valores do que os dos produtos dramatúrgicos e de animação, por conta do valor mesmo da obra, né? Ele é mais caro, dramaturgia e animação, do que documentário e jornalismo. Obrigado. Complementando, eu acho que tem um aspecto aí dentro que a gente está vendo assim, a rede é jovem, tá certo? Ela está em processo de formação, porque nesse negócio é jovem mesmo, 7 anos, dentro de um campo público, tá certo? Significa ainda engatinhando diante das arestas que têm que ser aparadas e do reconhecimento daquilo que vem a ser uma comunicação pública dentro de todo o espectro de comunicação dentro do Brasil. Mas a gente está caminhando nisso. O importante é dizer que, dentro desse setor de radiodifusão, teledifusão, o que está acontecendo é que antes havia os produtores e havia uma má vontade diante dos exibidores em querer aquele produto, até que essa exibição e esse querer se começou a ser obrigatório. E isso já modificou o mercado. E vai modificar ainda mais, né, e está modificando nessa questão do que é produzir e para quem você vai produzir. Se você vai produzir para TV a cabo, para um determinado segmento, você vai se especializar e vai produzir para aquilo. Se você vai ser mais generalista, produzir para uma televisão aberta, etc., você vai ter outra característica. O importante é você começar a olhar que o mercado ele está em modificação. Quer dizer, hoje, o produto que você tem na prateleira, ele, para atender a uma lei, ele interessa a todo mundo indistintamente. Daqui a pouco, alguns só vão produzir, eu só quero produzir documentário de arte contemporânea, porque tem 4 canais de arte que vão consumir esse produto, se eu fizer bem, etc., eu vou me qualificar para produzir isso. Tá certo? Hoje em dia, você olha, está tudo meio enquadrado, como a próprio canal Arte 1, etc. Você olha, passa determinadas coisas, você fala, bom, isso não está muito adequado, mas é que não tem o específico para ser exibido nesse canal. Para nós, ainda não existia, foi aquilo que eu disse no início, não existia ainda um fomento direcionado para a televisão aberta e televisão de comunicação pública, que vai passar a existir. E tomara que persista e comece de forma descentralizada, que é o mais importante. A gente sabe que a Ancine, que o MINC, etc., com as leis, tem um problema de distribuição de recursos dentro do próprio Brasil, por uma questão de qualificação de mão de obra. Hoje o mercado inteiro está, você vai em qualquer seminário, qualquer coisa, se está falando em capacitação, tá certo?
Quer dizer, por quê? Porque o mercado ficou muito mais voraz, quer dizer, está se precisando produzir muito mais do que aquilo que oferecia, que era a demanda daqueles editais que existiam nas secretarias de cultura, regionalmente, ou que tinha dentro da própria Ancine, como o Prodave, com várias dificuldades, etc. Agora está sendo aprimorada uma coisa que é voltada para a comunicação e que vai exigir maior rapidez, maior competência também. Então, ele vem, nesse sentido que ele é descentralizado, ele também vem com uma série de oficinas, porque é diferente você pegar um projeto que foi gestado dentro da produtora, tá certo? Para cumprir qualquer espaço criativo de um grupo, etc., para ir para um festival, ou para ter algum interesse em alguma emissora, do que uma coisa que é direcionada. Olha, a minha grade de programação quer episódios de 13 minutos, 26 episódios de 13 minutos de animação pré-escolar. Pré-escolar. O que é pré-escolar? Como é que se faz isso? Que tipo de assunto se vai? Então, vai ter que ter todo um tipo de coisa. Não é para todo mundo. Então, vão ter produtoras que vão falar, bom, essa daqui é a minha praia. Eu vou querer fazer produção pré-escolar para coisa. Vai ter teledramaturgia de 26 episódios, de 26 minutos, falando com o público infanto-juvenil. O que é público infanto-juvenil? O infanto-juvenil está vendo televisão? Não está? Então é naquele classe C, classe D, que não tem internet direito, em algumas regiões do Brasil, etc., que ainda tem um público que fica assistindo televisão, etc. Então, são coisas que estão começando a surgir de fato, que vão provocar em vocês, produtores, determinados. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo, porque a demanda vai ser grande, principalmente com televisão. Porque a televisão ela quer tudo, é muito voraz. Quer dizer, você pensar que 26 episódios dá um mês de programação, meia horinha, numa programação de 10, 15, 20 horas, você vê que a coisa é muito pequena, nós estamos falando de coisas pequenas. Então, você pensa em documentário, etc. A gente faz varreduras para ver o processo de coisas que a gente acha que deve ter na prateleira, que a televisão pública deve ter na prateleira. Por exemplo, os 100 filmes históricos brasileiros. Isso daí é papel de uma televisão pública, ter isso daí para fazer o que quiser, passar periodicamente, quem não tem acesso a on demand ou qualquer coisa, ou nós mesmos, quando tivermos esse tipo de coisa, podermos oferecer a um público maior esse tipo de coisa. Para você conseguir comprar esses filmes de maneira adequada, é aqueles 6, 8 meses que vai, você entendeu? Porque o cara está em processo de remasterização, ou o cara achava que o filme dele também ele está fazendo outra coisa, não se interessa por aquilo, porque aquilo ele já fez. Então, são várias coisas que vão se encontrando e a gente tem que ficar atento para direcionar. Não vai dar para uma produtora fazer tudo. Ou ela vai fazer programa de televisão, ou ela vai se especializar em cinema, ou obra seriada, ou animação. Agora, o web, que está começando a surgir, tá certo? Então, e eu acho que, dentro do campo público e com o Ancine, quer dizer, ele vai vir dentro de um círculo virtuoso, ou seja, vai capacitar, vai distribuir mais regionalmente, vai capacitar, vai dialogar para fazer com que todo o mercado flua de fato. Tá certo? Quer dizer, não é uma coisa que eu quero o melhor seu, vou embora e dou as costas. Porque a comunicação pública é diferenciada nesse sentido. Então, ela vai dialogar no sentido da formação das várias especialidades que existem dentro da produção do audiovisual. Roger Madruga. Roger Madruga, da Thor Filmes. Eu acho bem produtivo o que a gente está fazendo aqui, e a capacidade de produção de Brasília é bem
Tá bem significativa nos últimos anos. Baseado nessa linha de pensamento, eu tenho uma sugestão e não uma pergunta. Quando vocês fizerem a construção do edital, que está em andamento, é que as produtoras possam apresentar vários projetos, não somente um projeto. Isso vai ser assim. Porque a gente trabalha com vários realizadores e a gente acho que é o melhor possível você apresentar vários projetos. É só uma sugestão aí para o próximo edital aí. Só para tranquilizá-los, quer dizer, determinados gargalos dos editais anteriores da Ancine estão sendo cuidados, tá certo? Porque com televisão é outra velocidade também. Então o grupo está se reunindo periodicamente e fazendo andar, porque não é só um fomento, tá certo? Porque isso é uma capacidade de investimento em produto audiovisual diferenciado para a comunicação pública no Brasil. Então, tem uma série de discrepâncias que estão sendo levadas em consideração para que você possa ter, na mesma grade nacional, uma animação feita lá no Pará com uma animação feita no Rio Grande do Sul. Tá certo? Porque a ideia é essa, né? É que saia uma e entre a outra. E vai ser privilegiada a grade nacional, de rede nacional. Então, eu acho que muitas coisas que hoje o próprio Prodave, que eu vejo nos seminários, na coisa que são reclamações, etc., que já vem modificando, o próprio Prodave já é uma obra aberta nesse sentido, já é muito melhor do que 2008, o de hoje, mas esse outro, acho que vai vir com uma outra característica bem mais próxima da questão da TV, ou daqueles que querem produzir para televisão, porque vem com outras pólices também, que são produtos de televisão que atendem uma grade. Quer dizer, não é o projeto de vocês. A ideia vem de vocês, mas eles vão ter que seguir determinados rigores para que a produção, principalmente de tempo, principalmente de desembolso da Ancine, etc., para que a coisa esteja no ar no tempo devido. Muito bom dia, meu nome é Karen Abreu, eu sou da Atos Central de Imagens. A minha empresa não é daqui de Brasília, é lá de Belo Horizonte. E a minha dúvida, na verdade, é uma consulta que eu gostaria de fazer a vocês. A minha empresa ela foi criada justamente para desenvolver conteúdo para televisão digital, né? E a gente tem alguns projetos transmídia, né, onde a gente está trabalhando não somente conteúdo para TV, mas aliado à web e à telefonia celular. Eu gostaria de ver como que vocês percebem, né, e eu trabalho com um nicho de mercado, que são as culturas populares. Eu gostaria de saber como que vocês percebem esse tipo de proposta, né? Se eu for apresentar isso para vocês, como que vocês receberiam isso? Alô? A gente acabou de fazer, a semana passada, o seminário de diretrizes de conteúdo 2015-2016 da EBC, e assim, um dos grandes pontos de discussão foi exatamente a questão de incorporar, enfim, as nossas grades fixas, produtos transmídias, né? Como que a gente está estudando, como a gente vai fazer isso de uma maneira diferenciada do ponto de vista da comunicação pública, de uma maneira a oferecer à sociedade brasileira o que não é oferecido por essas plataformas comerciais, né? Então, na verdade, a EBC está estudando a criação ou não de uma plataforma OTT, VOB, nossa. A gente, né, acho que eu posso falar aqui, porque é uma coisa super positiva, a gente tirou nesse seminário a criação de um grupo para estruturar a Hora da Criança, de modo a incorporar, já num primeiro momento, os conteúdos transmídia e aplicativos e jogos, primeiramente nessa nossa faixa da criança. Porque o bebê já nasce multitela hoje, né? A gente tem bem essa clareza de que
que o bebezinho de hoje, o menino de hoje, que é já não vê grade linear, né? Já não vê no celular e tal. Então, assim, não dá para a gente ter 24 horas de grade, multiprogramação, tudo no ATT, não sei o quê. Então, a gente está focando determinadas ações. A primeira dela vai ser direcionada ao público infantil, infanto-juvenil. A gente quer, até o meio do ano que vem, ter estruturado já o portal, e aí a gente vai receber. Tem ação de produção e tem ação de licenciamento. Agora, já a partir do ano passado, a gente já tem olhado para os produtos com esse olhar, os produtos de aquisição, com esse olhar. O que tem desdobramentos web, o que eu poderia, eventualmente, pendurar no nosso site. Não é uma plataforma VOB, mas o que eu poderia disponibilizar no nosso site. Vamos dizer, estou passando uma série. Então, o episódio que passou semana passada fica lá pendurado no nosso site até a exibição do episódio anterior. A gente já está fazendo aquisição com esse olhar. Isso tende a aumentar enormemente, assim, a partir do ano que vem, já. Esse ano é um exemplo interessante. Assim, a primeira aquisição nacional que a gente fez, infantil, já com desdobramentos web, foi uma série de interprogramas produzida em Pernambuco, por uma produtora de Pernambuco, chama Mr. Plot. É um programinha animado, passa no Discovery, eu acho que é Bita e os Animais, que tem jogos, que tem aplicativos para telefone, que a gente já comprou o pacote, os interprogramas e os desdobramentos web. Essa é uma primeira ação que, esse ano, agora, vai ser imensamente aumentada. Sabe? A gente só não está entrando muito radicalmente nessa seara ainda, porque a gente precisa desenvolver a plataforma e a inteligência, e a gente pretende fazer isso o ano que vem. Aí, para meio do ano que vem e diante, a gente já está começando a alimentar, pelo menos, essa parte infantil, que é fundamental, né? Porque se a gente quer formar espectadores, a gente tem que chegar na criança primeiro, né? Se a criança, se a gente conseguir chegar, nosso espectador infantil, e fazer esse espectador ir ao site, procurar conteúdo multitela no nosso portal, enfim, a gente vai ter um adolescente que nos segue, um jovem que nos segue, um adulto que nos segue. Então, a gente está interessado em começar por aí. Um pouquinho mais sobre a Web TV, como é que ela está sendo administrada, adquirindo conteúdos, e um assunto que eu deixei passar porque é tanta coisa na cabeça, pré-licenciamento, né? Muitas vezes o fomento que é feito, ele já vem com pré-licenciamento pago pela EBC, para que, vamos imaginar, já que faz o fomento de 25% do valor, mas você já tem uma emissora que vai exibir, então você já pode ir para uma linha do fundo setorial ou buscar recursos de outras fontes, sabendo que a EBC já está garantido o pré-licenciamento. Qual foi a primeira pergunta mesmo? Desculpa. Sobre a Web TV. A Web TV. Então, a Web TV, hoje em dia, a nossa Web TV, ela replica a grade da TV internacional, por motivos de direitos autorais. O que está livre para a internacional está livre para a web. Então, a nossa Web TV hoje é a reprodução simultânea online da grade da TV internacional. A gente já faz a aquisição, 90%, 85% dos produtos adquiridos pela Gerência de Aquisições Nacionais estão disponíveis para serem programados na TV Brasil Internacional e na Web TV também. Há algumas exceções que, enfim, de produtos que têm outros compromissos e não se interessam em ir para a grade da TV Brasil Internacional, mas, na verdade, a TV Brasil Internacional ela funciona numa lógica meio diferente do mercado internacional de distribuição, que é territorial. A gente não. O sinal é carregado pelos países, acessa quem quer, e a gente não tem como dizer esse produto vai para Portugal, esse aqui vai para a África. Não, é um sinal só. Então, para haver a venda, né, a aquisição do produto, o produtor ou o distribuidor tem que concordar do produto ser visionado em todos os países que a TV Brasil Internacional é acessada. Então, na verdade, ela funciona mais como uma vitrine para o produto do que propriamente uma venda internacional. Venda internacional é outro negócio. A gente faz mostrar o produto brasileiro fora do Brasil. Em relação ao pré-licenciamento, a gente, agora, aguardando a ação Prodave, EBC, Ancine em conjunto, nós não entramos na chamada pública do Prodave de 2013, foi a única que nós não entramos, porque estamos aguardando essa ação ser realizada. O Banco de Projetos selecionou alguns projetos para fazer o aporte de 25% de coprodução e o licenciamento Prodave. A Dipro está
encampando um pouco essa questão. E aí é um modelo de 15%, a gente fica com 15% e pega a segunda janela, porque a primeira janela é do cabo, do produto, e fica com 15% de patrimonial. Então, pré-licenciamento só via provável. Exato. Que aí o ponto de vista negocial, a gente tem 15%, vai primeiro no cabo, né? E a gente já tem patrimônio, a gente tem já direito a oferir receita daquele produto, a gente exibe em segunda janela e fica com 15% de todas as vendas de receita líquida, né? De todas as vendas do produto. Isso está acontecendo via banco de projetos. Teve uma primeira ação nesse sentido nessa última seleção. O licenciamento para o Prodave mesmo, a gente não entrou em 2013. Eu estou só operando o que já está em operação, que não é pouca coisa. Nós somos realmente os maiores licenciadores do Prodave até 2012. Agora, os outros canais entraram com força nessa chamada de 2013. Não faço pré-licenciamento. A gente, na nossa gerência, só faz aquisição de produto pronto ou muitíssimo perto de estar pronto para exibição, porque o que baseia a nossa contratação é o CPB. Então, antes de você ter CPB, eu não posso comprar o seu filme, entende? Ou o seu produto, seja lá ele qual for. Bom, gostaria de agradecer a paciência de vocês terem vindo aqui ouvir esse primeiro contato. A gente está lá no Venâncio 2000, tá certo, para conversar, esclarecer sobre outras coisas. A Samanta no Rio de Janeiro, ali está para quem tiver prateleira e quiser licenciar para a TV Brasil. E é isso, gostaria de agradecer a todos. Também agradeço, acho muito importante esse contato com a produção aqui do Centro-Oeste. A gente está mesmo à disposição, não é papo de carioca, pode escrever que eu respondo. Não é papo de carioca, eu respondo os e-mails. E essa coisa que eu falei para o Márcio Cury, a gente é devagar, lento, e depende da grade. Então, assim, não fiquem chateados se eu não comprar o seu produto imediatamente. Mantenham contato, porque uma hora a gente vai ter a possibilidade de comprar eles. Numa reunião que a gente teve com o Manuel Rangel, até o Roger estava nessa reunião, falando sobre o que viria com o advento da lei, ele nos disse, mas vocês não vão conseguir acompanhar a velocidade da televisão. Mas, Márcio, você sabe que eu fiz faculdade de cinema na Universidade Federal Fluminense, nos anos 90. Né? A gente reclamava que não tinha dinheiro, não tinha tela. Agora tem dinheiro pra caramba e tela que... A produção está correndo atrás. Vamos correr atrás. Tem que correr atrás mesmo, essa ação de capacitação e tal. Eu vou replicar. Ele falou no sentido da aquisição. Eu falo, nesse edital que virá para a produção, vocês vão ver que correr atrás da televisão vai ter que ter fôlego. Tá certo? Porque a produção para a televisão, pautada para a televisão, é completamente diferente dessa questão do Prodave do audiovisual, do projeto do audiovisual, em que a televisão dá um aval. Aqui já tem um processo, vamos dizer, pré-darwiniano, de que aqueles que não tiverem capacidade e robustez para produzir para a televisão, não vai adiantar nem ficar, porque vai ter que ter uma capacidade, e todas aquelas intempéries que tem. Pode atrasar, se bem que a parcela também a gente está querendo resolver tudo de maneira a deixar mais confortável possível, porque a gente sabe o que é. Na verdade, é uma questão do fluxo dos recursos. Eu produzo para televisão já, não para TV comercial e tal, mas para TV escola e outros tipos. E, na verdade, a gente vê que o fluxo que o recurso chega para nós determina muito isso. É isso que nós estamos trabalhando para mudar.
momento de produzir uma proposta, né, de uma série, e eu tenho dúvida se eu apresento uma proposta de uma grade fechada de 26 episódios, ou se eu faço uma proposta de 13 episódios, para vocês verem como que é e tal. É uma dúvida técnica. Eu devo apresentar uma proposta de 13 episódios, ou de 13 episódios, ou 26? 13 ou 26? Vai depender do custo disso tudo, tá certo? Quer dizer, e o valor que, a princípio, você tem que você tem de produção, de captar, etc. Porque na televisão, principalmente aberta, nós estamos preferindo trabalhar com 26 episódios por causa exatamente dessa roda girar. Quer dizer, com 13 episódios, você não consegue contratar a segunda temporada, você entendeu? E já passou a primeira, e você cria uma barriga, cria descontinuidade, etc. Isso a gente teve quando fizemos o FIC TV. Tá certo que a gente fez 3 produções de 13 episódios. A gente viu que a voracidade da TV foi enorme e a gente não conseguiu, por várias intempéries, não conseguiu renovar, e as segundas temporadas estão até hoje dentro do Prodave, porque aí algumas delas foram para o Prodave e estão até hoje em processo de captação, em processo de... Então, eu acho que 26 dá um melhor conforto, porque de 26 episódios dá um melhor conforto, porque ele cria uma abrangência melhor na grade, a grade tem mais tempo para exibir, avaliar, e dá para tramitar todos os papéis para a continuidade da temporada. Porque 13 episódios, eu tenho certeza que a gente não tem capacidade de operacionalizar a segunda compra. Vai criar uma barriga, e essa é a descontinuidade que reclama principalmente o pessoal de animação, né? Porque você montar o ateliê, ter os desenhistas, ter tudo isso, é que é o grande investimento. A partir daí, a coisa fica fácil. Mas todo o processo de compra, etc., faz com que você tenha que dissolver o ateliê, a oficina. E aí, com isso, o custo volta de novo para a estaca zero. Na teledramaturgia, a mesma coisa, quando você consegue reter parte do elenco principal, etc., porque às vezes o ator já vai para outra série, ou se é uma série infantil, o camarada dá um salto enorme, então não tira a descontinuidade. Então, eu não sei o que tipo de produção. Eu estou me referindo para produção, não produto finalizado para licenciamento. Produção. O banco, principalmente séries de documentais, sim, 26 para cima. Sabe? A gente, você vai fazer uma experiência dramatúrgica e está mais caro e tal. Não é. A gente gostaria, esse exemplo que o Walter deu foi dramaturgia. A gente tem outro exemplo também, que é o Tromba Trem, que é um produto Prodave nosso. A gente comprou primeiro 13 episódios, aí a segunda temporada já mais 13, na verdade, 13 mais 13 é uma primeira temporada. E para a venda internacional do produto animação, sem 52 episódios, você não sai do lugar, entende? Então, assim, uma temporada, do ponto de vista da venda internacional do produto animação, começa em 52. Então, realmente, assim, é assim. Agora, série de documentais, 26, 52, que custa os custos... Não, 26 episódios, 52 episódios, de 26 minutos ou 52 minutos. A animação não, a animação mais barata, mais curto, 7, 11, 13, de animação infantil. Eu tenho meus cartões aqui, se vocês quiserem pegar os cartões e tal. Obrigada, Walter, Samantha. E ano que vem vamos convidar a EBC também. Existem várias propostas para a gente começar a discutir também a internacionalização mesmo da produção audiovisual brasileira, tanto em televisão quanto em cinema. Vamos